E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Boa noite, meu cara, tudo bem? Que honra, melhor agora, pô, que melhor agora. Opa, muito bom falar contigo, meu cara, muito bom mesmo. Honra grande, E honra aí? grande. Obrigado pelo teu tempo aí, amigo. Nada, eu que agradeço, acho que vai ser uma conversa boa, você tem muito a contribuir com essa conversa aí também, eu estou muito feliz de estar aqui contigo, cara. Que honra. Então vamos lá, turma, ó, esse é o Grande Paulo. A gente vai começar aqui o nosso papo, então se ligue, compartilha aí para mais gente chegar, porque isso é um papo necessário para todo mundo, tá? É para a evolução da mente, para depois a gente ter negócios mais conscientes. E aí o Paulo vai nos passar um pouquinho do aprendizado dele e que vai contribuir com o nosso olhar para a gente ter um mundo ainda melhor, tá bom? Então, peço a vocês que façam as perguntas aí pelo ícone de perguntas, porque eu trago aqui para a tela e você vai poder participar também aqui do nosso bate-papo. Então, vamos começar, Paulão. Fala um pouquinho quem é o Paulo Rogério. Legal. Fred, bom, falar primeiro da minha parte acadêmica, depois faço da vida, né? Mas academicamente eu sou formado em publicidade, comunicação, né? Então eu sou comunicólogo. Trabalho aí há chegando já quase 20 anos aí com o tema do empreendedorismo social. Então eu cofundei várias iniciativas no terceiro setor que trabalham com inclusão na área da mídia, com acesso à tecnologia e também com o tema da comunicação, né? Então algumas instituições como o Instituto Mídia Étnica, Correio Nagô e mais recentemente a Vale do Dendê, que é uma organização que fomenta o empreendedorismo aqui em Salvador, né? Onde eu moro e resido. E eu também, bom, no outro lado é que eu trabalho com esse tema de diversidade como consultor empresarial, né? Então eu faço consultorias para empresas, para organizações, né? Desde organizações internacionais, BID, Unicef, UNFPA, como também para empresas com palestras e workshops falando sobre inovação, diversidade e empreendedorismo e impacto social. Basicamente, esse aí é o meu campo de trabalho. E Paulo, antes de você chegar, eu estava falando, então, o Elton aí é do Sebrae do Rio Grande do Norte, é uma das pessoas que está nos assistindo aqui. Eles fazem um dos melhores eventos que eu conheço do Brasil e já falei para ele ficar ligado aí, porque quero dividir o palco contigo no próximo, assim que isso tudo passar, a gente vai estar junto, se Deus quiser, no evento que eles fazem em Canguaretama, no Rio Grande do Norte, um evento muito bacana. Então o Elton tá nos vendo aí. E hoje a gente tem uma galera massa aí do Brasil todo. E aí, para a gente começar agora, que todo mundo já sabe, esse baiano massa, assim, a Bahia, depois da minha casa, é o lugar que eu mais gosto, então, assim, eu estou muito à vontade hoje, porque Paulo é um pouquinho da Bahia aqui no meu dia hoje, então estou muito feliz de estar com ele também por isso. Você é um cidadão baiano já, de opção, de coração. Amigo, primeira coisa, gente, onde é que eu conheci esse cara, assim, que, como nada é por acaso, eu fui chamado para um evento, o Startup Weekend, que estava acontecendo na Fonte Nova, no estado da Fonte Nova, em Salvador, Bahia. E aí eu gosto de ir um pouquinho mais cedo do que o meu horário para ver o palco e tal. Cheguei na hora que esse cara estava fazendo a palestra. Então, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Então, sabe, aquele momento assim que, nossa, muita gente precisa ouvir esse cara. E aí eu comecei a acompanhar o Paulo e conhecer o trabalho dele e virei um grande fã da pessoa e do profissional que ele é. Paulão, na tua vida, eu vi, e assim a gente conversou um pouco, você teve uma experiência nos Estados Unidos. Conta aí como é que foi essa experiência, o que é que você foi fazer lá e que tipo de bagagem você traz aí para o nosso Brasil dessa experiência. Legal, né? Bom, vale muito contar essa parte da minha vida, porque foi um período onde eu tive muitos aprendizados, né? Então, só para dar um contexto melhor, eu nasci aqui em Salvador, na periferia, né, daqui da cidade, no subúrbio, um lugar bastante bonito, né, inclusive, com meio paradisíaco por conta do território, né, da Baía de Todos os Santos, mas também muito empobrecido. E, por meio da minha curiosidade, primeiro de conhecer o mundo, de aprender inglês, eu efetivamente recebi algumas oportunidades da vida. E uma delas foi ganhar uma bolsa de estudos para morar nos Estados Unidos, uma bolsa chamada Fulbright, que aqui no Brasil não é tão conhecida, mas lá é bastante respeitada, né? Porque é uma bolsa do Ministério da Educação do governo dos Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de ir para Maryland, né? Para fazer um curso de aperfeiçoamento profissional, uma espécie de fellowship, a especialização,
em jornalismo e novas mídias. Isso foi mais ou menos em 2011, né? Entre 2011 e 2012 eu fiquei morando lá quase um ano e meio. E foi um período muito bom, porque eu mergulhei na cena de inovação dos Estados Unidos. Então, São Fogos aqui, porque o pessoal está comemorando ainda São João antecipado ainda. Porque tá feriado. O feriado, né? É o feriado, exatamente. Feriado. Desculpa aí. Mas, enfim, eu fui para lá para os Estados Unidos estudar inovação, novas mídias, então fiquei na Universidade de Maryland. E aí, Fred, aconteceu uma coisa bacana. Eles me solicitaram e falaram assim: onde é que você quer fazer o estágio? Qual lugar que você quer fazer o estágio nos Estados Unidos? New York Times, Washington Post, onde é que você quer? Aí eu falei: bom, eu quero ir para um lugar que me dê uma visão de futuro. Então eu fui para o MIT. Então eu fiquei no MIT, no Media Lab, que você deve conhecer bastante, né, que é um lugar que é referência em termos de mídia no mundo, de inovação, principalmente tecnologia. E eu fiquei lá cerca de 3 meses trabalhando em alguns projetos de inovação. Depois disso, eu também tive uma relação com Harvard, e eu fiquei trabalhando com eles por 3 anos, no centro chamado Berkman Klein Center, discutindo temas como inovação, impacto social, participação da juventude e mídia, e principalmente já falando sobre os algoritmos, né? Então, inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial na sociedade. Então, esse ano, além de conhecer muito sobre a questão da mídia étnica lá, né, da mídia multicultural, como você sabe, os Estados Unidos, eles são referência nesse assunto de, vamos dizer, de nicho de mercado, de serviço ao consumidor da forma mais igualitária possível, né? A gente está vendo os problemas aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas, em geral, a base do sistema econômico deles é de tentar nichar o máximo possível de produtos. Isso foi muito legal para mim, conhecer empresas, empreendedores, além de também conhecer veículos de mídia de lá dos Estados Unidos. Foi um ano muito bacana. Você vê aí até a Márcia, que está falando que o sonho dela era até essa experiência de aprendizado nos Estados Unidos, que você estava falando aí, ela, nossa, meu sonho. Legal. Né? Então, assim, você vê, né, Paulo, você foi até através de um caminho que é pouco conhecido, né, que você falou, e aí você foi bater em 2 grandes instituições, o MIT, que para quem está nos vendo aí não sabe, é uma das maiores referências em inovação no mundo, né, o Massachusetts Institute of Technology, né, então é uma grande referência, Harvard também, e aí você tem esse olhar aí para a inovação em um mercado muito específico também, né? Olhar um pouquinho para essa questão da diversidade e tudo. Tem muita diferença, Paulo, entre Estados Unidos e Brasil no que diz respeito a essa comunicação, a esse trabalho com inovação e diversidade? Sim, é engraçado isso. Tem uma diferença muito grande e, ao mesmo tempo, tem muitas semelhanças. E esse momento da crise que a gente está vendo, exatamente essa semana, esse final de semana, mostra que nossos problemas são muito parecidos, né? Se a gente parar para pensar, o Brasil, tanto o Brasil como os Estados Unidos, na verdade as Américas, foram construídas a partir de uma mesma matriz sociocultural, né? Você tem aí as populações nativas, né, os povos originais, que a gente chama de índios, indígenas, que estavam aqui no território. Aí você tem a colonização europeia, né, que chega aqui no Brasil com os portugueses, no resto da América Latina com os espanhóis, na América do Norte com os anglo-saxões. Depois você tem a questão da escravidão, né, que foi um período muito, muito grave, que tem impacto na nossa história até hoje, né, com a vinda dos forçados africanos que vieram para cá. E você tem a imigração recente, né, da Segunda Guerra, principalmente para cá, de povos que alguns perderam a guerra, como os italianos, e japoneses e alemães, e outros povos que naquele momento a Europa principalmente estava desestabilizada. Essa matriz é o Brasil e são os Estados Unidos. Qual a diferença dos dois? A diferença basicamente é que nos Estados Unidos eles conseguiram institucionalizar mais a inclusão, ou vamos dizer assim, a tentativa de inclusão desses grupos dentro da sociedade. Então, primeiro que a forma que o anglo-saxão se relaciona é muito diferente, eles são muito separados, né, entre grupos, né, e de linguagens e tudo isso, etnias, e isso fez com que esses grupos se estruturassem um pouquinho melhor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é aquela ideia, né? Então todo mundo é igual, mas na prática essa igualdade a gente sabe que é um grande mito, né? Como eles têm lá o mito do American Dream, né? Que você pode ser o que quiser. A gente tem o nosso mito também da democracia racial, de cada um, porque todo mundo é igual. A gente sabe que quem mora na favela não é igual quem mora nos bairros de alta renda. A gente sabe que quem é negro é diferente de quem é branco. Isso está dado na sociedade, mas a gente às vezes não quer enxergar. Mas, pessoal, a sua pergunta exatamente em relação a como
essa inovação e essa ponto de diversidade diferente é porque lá realmente as instituições elas têm um esforço maior em fazer essa inclusão. Então, se você pegar agora esse exemplo, semana passada, né, na verdade, sábado, quando surgiu a questão da crise, a Netflix foi lá e postou, a Nike postou, a Adidas repostou, a Amazon Prime repostou a Nike, falando... Então, assim, houve uma coesão dos grandes players dentro do sistema econômico para condenar aquele caso. Aqui no Brasil, a gente não viu a mesma reação, infelizmente. Mostra essa diferença abissal, porque aqui no Brasil nós temos problemas bastante similares, como o caso do João Vitor e outros que a gente viu recentemente, né? Mas Paulo, é isso, basicamente essa diferença. E aí eu te pergunto, eu estava vendo uma postagem hoje de um perfil que eu acompanho no Instagram, que é o Futuro das Coisas, e falando que as marcas não devem ser neutras. Na tua opinião, você é um cara que viveu lá e viveu aqui, por que nos Estados Unidos as marcas elas fazem o statement dela, né? Fazem a declaração dela e elas buscam a sua bandeira, defendem a sua bandeira e não tem problema com isso, enquanto que aqui as marcas ficam assim não querendo chamar alguma responsabilidade, fica meio... E aí essa postagem falava que as marcas precisam ser neutras. E aí dizia que não, eu acho que não, eu acho que você tem que assumir uma posição. Claro. Mas é isso mesmo que acontece, Paulo? Assim, aqui no Brasil não tem, lá a gente tem, desde a Nike com o Kaepernick, né, que é um caso mais anterior, enquanto todo mundo condenava o Kaepernick, a Nike foi lá e abraçou a bandeira dele e disse, ó, esse cara aqui é o que a gente acredita, o que a gente defende, né? Como é que você vê isso aí? Muito, muito boa sua pergunta, Fred, porque é isso. As pessoas às vezes veem as marcas ou as empresas descoladas do resto da sociedade. Não é isso, né? Tudo está integrado, né? Então, primeiro que as marcas e a liderança das marcas é feita de pessoas, né? Tem CPF atrás do CNPJ. A gente esquece disso, né? E um CPF sempre atrás do CNPJ. E esse CPF, ou esse conjunto de CPFs, tem um conjunto de visões de mundo, de formas de interpretar a realidade. O fato é que nos Estados Unidos há um histórico, vamos lá, dois aspectos. Primeiro, pelo movimento de direitos civis dos anos 60, foi um movimento muito didático, vamos dizer assim, para as marcas e para a sociedade americana de modo geral, em ensinar-se, gente, ou a gente fala sobre esse assunto, ou o assunto não vai resolver, né? Não é aquele meme que aparece cada 20 de novembro que a gente vê como é que é o nome daquele ator americano que fala sobre... Se você parar de falar sobre racismo, o racismo morre, né? Como é que é o... até fugiu mente. Não tô lembrado agora. Morgan Freeman, né? Tem um meme que toda hora aparece. Que, na verdade, ele nunca falou aquilo da forma que foi interpretado, mas, enfim, aquela ideia. Se você não fala do assunto, o assunto morre, né? Isso não existe, não faz nenhum sentido. Então, na prática, as marcas dos Estados Unidos aprenderam com muito boicote, muita pressão política e por uma certa cidadania ativista do consumidor nos Estados Unidos de comprar nas marcas que eles acreditam, né, que são justas economicamente ou que tentam, pelo menos fazem um esforço de se comunicar nesse sentido. Aqui no Brasil, mais uma vez, é o mito, a gente tem uma cultura muito barroca, né? A gente dá muitas voltas para falar sobre um assunto, a gente prefere negar o assunto, o problema, do que falar sobre o problema. Então, por isso que as marcas são muito tímidas. Até escrevi um artigo que vai sair aí em uma grande revista daqui a pouquinho sobre esse assunto, exatamente falando, olha, não dá para colocar esse assunto no tapete, embaixo do tapete. Existe sim um racismo institucional, existe sim um classismo muito grande. A polícia, por exemplo, entra em um bairro pobre, diferente da forma, ele não invade a casa de uma pessoa rica com um fuzil para atirar, para dar 80 tiros. Então, essa é a realidade que a gente tem. Então, as marcas precisam se posicionar e precisam, digamos assim, nesse momento que os consumidores mais precisam, estar do lado deles. E eu acho que isso que é a questão, entendeu, Fred? Você trabalha com propósito. É uma questão humana. Esse é o momento que nós estamos fragilizados, uma pandemia global, as pessoas perdendo emprego, as pessoas dependendo de cesta básica, as pessoas sendo vítimas de violência, das diversas formas de violência, e uma marca não se dá, pelo menos, a possibilidade de fazer um statement, um comunicado dizendo que está solidário a um caso que está ali dado como um caso típico de racismo, sem nenhum tipo de... para quem está fora da bolha, ele está acompanhando, ele foi comprar um produto numa loja
com a nota supostamente falsa, que poderia ser uma coisa proposital ou não. Ele saiu da loja, o policial seguiu ele, entrou no carro, né, ele estava dentro do carro já, tirou ele do carro e, enfim, assassinou aquele cara a sangue frio na calçada. Quer dizer, isso não tem o que contestar, né? Não tem o que contestar nesse sentido. Então, por isso que as marcas nos Estados Unidos se posicionaram. Aqui a gente precisa realmente fazer uma conversa muito melhor ainda com as marcas. A gente tem uma pergunta aqui da Coscatini. Quais marcas a gente vê aqui no Brasil com a postura de posicionamento? Você tem alguma em mente que vem assim? Caramba, difícil. Aqui é o Coscar, que é um grande amigo aí do movimento hip hop. O Coscar, que é o seguinte, difícil, né? É difícil, realmente, aqui no Brasil. Eu gostaria muito de dizer assim, pô, essa marca está muito alinhada com o que o mundo está falando, né? O que tem, assim, as marcas globais, as multinacionais, como lá fora o debate é mais avançado nesse sentido, elas terminam replicando aqui. Então, o que aconteceu com a Netflix Brasil, o que aconteceu com as que mais os plays aí, nesse momento agora, as plays de streaming, né? Até porque o público jovem e tal. Eu acho que a Nike do Brasil e a Adidas do Brasil não se posicionou. Eu posso estar enganado, mas eu não vi no posicionamento. Então, as marcas multinacionais, algumas estão tentando fazer uma adaptação. E aí, acho que eu ia falar daqui a pouquinho sobre o livro. No livro eu conto mais sobre isso, né? Mas aí eu conto assim, muito mais as marcas que são criadas a partir da diversidade. São empreendedores como eu e você, Fred, que entendem na diversidade a oportunidade de geração de renda, geração de impacto social e geração também de lucro, né, para monetizar aquelas são. Então, eu contei essas histórias aqui no Completos Invisíveis. Massa. Gente, diversas perguntas, manda aqui nesse ícone de pergunta aqui para o Paulo, para a gente esquentar mais ainda esse bate-papo aqui, porque é exatamente esse momento a gente está precisando de muito mais consciência das marcas, das pessoas por trás das marcas, como o Paulo está falando muito bem. Eu me lembro, né, Coscati, né, que você está falando aí, que é seu amigo, obrigado aí pela presença. Eu me lembro de um caso recente, eu estava numa live, mas ligada a uma outra bandeira, que é a bandeira de proteção e combate à violência contra a mulher, que é o caso do Magazine Luiza recentemente, com aquele botão de pânico no aplicativo, né? Esse é o caso mais recente que eu me lembro de uma marca se posicionar. Eu preciso fazer justiça aí à Magazine Luiza, realmente, principalmente nessa pandemia, elas conseguiram, né, a liderança, a Luiza Trajano, conseguiu se posicionar como uma liderança, assim, incrível, né, em termos de protagonismo, de apoio a essa questão do empreendedorismo feminino, o botão do pânico, a questão também do movimento para não demitir pessoas, né? Ela fala que, se não me engano, que ela consegue ficar 2 anos sem demitir ninguém, enfim, isso é um tipo de coisa muito nobre, porque é isso, né, Fred? Você sabe muito bem, você conversa com executivos e executivas aí no mercado, sabe que a gente tem, talvez, as empresas... A gente tem muito mais, às vezes, do que a gente precisa, né? E as empresas, principalmente as grandes empresas, os grandes fundos de investimento, os bilionários desse país e de outros países, esse é o momento, a pandemia nos gera, entre aspas, uma possibilidade de parar tudo e refletir, né? Será que a gente precisa de 5 casas, 3 carros, um guarda-roupa cheio de roupa, se você não consegue nem sair na rua, né? Se você não consegue nem abrir a porta ali sem usar uma máscara, com medo de pegar um vírus... Quer dizer, esse é um momento de profunda reflexão que precisa falar, que sistema econômico é esse que a gente vive, né? E aí eu não estou falando uma defesa aqui louca de acabar com tudo, não estou falando isso, estou falando assim, é uma reflexão profunda que nós temos que fazer, assim, esse sistema não está sendo produtivo para todo mundo, ele não está sendo justo para todo mundo, esse sistema está degradando o meio ambiente, ele está enfraquecendo a saúde mental das pessoas, então dá para a gente ter um meio termo aí, dá para ter o lucro com propósito, dá para ter uma empresa mais ambientalmente responsável, dá para incluir a diversidade em todos os processos, não como um fardo, como um chicote, tem que fazer diversidade, senão eu vou te castigar. Não, uma diversidade, assim, quanto mais pessoas diferentes do seu time vai produzir melhor. Quanto mais pessoas diferentes na sua pesquisa, isso é melhor para você, entendeu? Então, são esses valores que eu acho que nesse momento nós como sociedade precisamos refletir. E é um chamado, né? Talvez nas forças universais aí estão nos chamando para a realidade, né? E eu espero que a gente mude, né? E infelizmente não estamos mudando ainda, não temos provas que vamos mudar, né? Essa crise aí.
Me perguntaram se... Porque tem muita gente já aí, galera que já gosta de ter as certezas, dizendo que o mundo vai sair melhor. Eu tenho minhas dúvidas ainda, viu? Que o mundo vai sair melhor. Caramba. Eu tenho tido, assim, uns choques em relação a algumas coisas e, assim, estou bem ainda incerto se o mundo vai sair melhor. Não sei o que você acha sobre isso. Eu sou um otimista realista, tá? Eu sou otimista por natureza, eu acredito na humanidade, mas eu tenho que ser realista. Quer dizer, mesmo numa pandemia como essa, aconteceram casos de violência brutal. Gente, fico pensando assim, Fred, quanto que um país como os Estados Unidos gasta com guerra, gasta com armamento, gasta para você, né, assassinar pessoas? Quanto que o Brasil gasta por ano para colocar tanque nas favelas? Será que esse dinheiro não poderia ser utilizado para dar assistência social para essas pessoas que estão ali precisando? Será que esse dinheiro não poderia ser utilizado para investir na educação, que é uma coisa que a gente precisa, né, para digitalizar? A gente está entrando agora na sociedade 4.0, né? E aí é um assunto que a gente pode... Você, como eu, também somos apaixonados por esse tema aí da inovação, onde a robótica, onde a inteligência artificial, onde o blockchain, todas essas tecnologias vão fazer uma disrupção tremenda, o que é bacana, mas tem vários poréns, né? É bacana do ponto de vista, caramba, legal, a gente não vai precisar ter um sanagista bancária, você vai conseguir pelo celular fazer tudo, ou nem precisar do celular, na realidade aumentada, etc. Mas quantos empregos vão ser perdidos? Então, será que não estão preparando essa galera que hoje vende fruta na rua, essa galera que é call center? Eu já fui call center, né? Então eu sei que é ser call center, né? Então, assim, que fica lá trabalhando 12 horas, mas daqui a um dia não vai precisar ter call center, né? Então, será que essa galera vai estar preparada para ter uma profissão no futuro, né? Ou será que a gente vai discutir, talvez, a renda básica universal, que algumas pessoas do Silício já estão falando, né? Quer dizer, se os robôs, né? O robô não é aquele robô do Jetson, não, né? Se a robótica, né? Se a inteligência artificial substituir nossos empregos, será que como é que a gente vai viver, né? E assim, eu fico muito preocupado às vezes, assim, tipo, agora mesmo estamos mandando uma tripulação para Marte, né? O Elon Musk, etc. Estou falando já no plano de 2050, acho que pelo menos, se não me engano, 10 mil pessoas vão estar morando já em Marte. O que é que está acontecendo? Será que está largando um planeta que a gente está vivendo para um outro planeta? Parece muita coisa de viagem aqui, estou filosofando demais, Fred, mas eu gosto do futuro e gosto de analisar o presente para pensar esse futuro, né? Perfeito. Então, e a gente pensar tem aqui uma pessoa participando, que é uma querida, que me ensinou muito sobre educação, que é a Kelly Lima. Ela é professora de uma escola pública estadual no Rio Grande do Norte, em Natal. Tem um trabalho chamado fantástico com o marido dela, com café. Eles têm um trabalho de musicalidade, dança, numa comunidade chamada África, em Natal. E a Kelly é uma professora fantástica. E você falando aí, eu vi muito o trabalho dela ali na escola, de muita luta para levar tudo isso. Quando que aqueles jovens, muitas vezes, e acho que Kelly me deu um dos maiores choques de realidade, sabe, Paulo? Que assim, cada vez mais eu fico vendo como muita gente, eu inclusive, vivo numa bolha assim, e por isso que eu falo em três tipos de crise, né, que a gente muitas vezes não enxerga, que é a crise de significado, né, que é buscar coisas que fazem sentido, né, na vida, a crise de consciência, né, ampliar nossa consciência para a gente ver como a gente está vivendo, como a gente deveria viver, e que as diferenças são legais, a gente precisa abraçar as diferenças. E a terceira, que é a crise de conexão. E a partir daquela eu comecei a me conectar mais. A Kelly, o Magimba, que é outro cara, um artista muito bom, pedagogo, rapper de Natal. E essas duas pessoas me deram um choque de realidade, assim, que eu achava que conhecia, mas se você não vai para dentro e não se conecta, não tem como ter empatia, não tem como ter compaixão, não tem como ver o que você pode fazer para ajudar, né? Você mesmo sim, falou, e aprender, né, também. Em questão 4.0. Aí o cara vai dormir no 1.0, acorda no 4.0 sem as ferramentas para ir para o 4.0. Né? Exatamente. Nós somos um país que fala de inclusão digital sem educação digital. Sim, é verdade. Sem educação financeira, sem educação ambiental, sem educação básica, né? E aí é isso que você falou, exatamente. A gente não pode ter... E aí o Brasil é isso, né? É um país que tem... Ao mesmo tempo, nós produzimos aeronaves, as mais modernas. Nós somos produtor, a Embraer produz aeronaves super modernas.
e ao mesmo tempo tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Falando 100 milhões, a metade do Brasil, praticamente, não tem saneamento básico. Inclusive, eu nasci nessa banda dos 100 milhões, né, que não tinha saneamento básico na minha bairro e na minha rua. Então, essa é a realidade do Brasil. Então, a gente não pode migrar da sociedade, você falou, do 1.0 para 4.0, e como se, assim, do nada, né? Opa, a pessoa vai acordar já sabendo programar em Java, já sabendo fazer aplicativo, já fazendo aplicação de realidade virtual e etc. E machine learning. Não é assim que funciona, né? As nossas escolas não estão preparadas, a nossa educação não está preparada para isso. E assim, aí você pode comparar outros países, como, vamos pegar aqui exemplos, principalmente os asiáticos, né? Mas não só apenas, vou dar também os africanos. A China, em 1940, 1930, ela é um país extremamente pobre, muito, muito mais atrasado que o Brasil nesse sentido. Atrasado quando eu falo economicamente falando, desenvolvimento que a gente conhece, né? E, enfim, por vários aspectos que a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas eles conseguiram fazer uma migração fantástica e hoje é provavelmente uma das nações mais avançadas tecnologicamente do mundo, né? Inclusive passando os Estados Unidos em algumas coisas. A própria Coreia do Sul, que o PIB e também o IDH era muito pior que o Brasil, e eles fizeram a revolução pela educação, pelo investimento nas empresas locais para acontecer isso. E eu vou dar um exemplo que aí é menos conhecido. Ruanda. Você deve conhecer Ruanda pelo filme Hotel Ruanda, né? Como todo mundo assistiu aí aquele filme brutal sobre o genocídio que aconteceu em Ruanda. Esse Ruanda de Hollywood já mudou. Ruanda hoje é um dos países mais avançados em relação à questão ambiental. Não tem sacola plástica em Ruanda. Você não pode entrar com sacola plástica em Ruanda. Ruanda é um dos países mais limpos do mundo. Ruanda é um dos países que tem mais desenvolvimento tecnológico. A cena de startup lá dá banho em qualquer outro país, dá banho no Brasil. Então, assim, foi por conta de liderança, por conta de um convencimento principalmente da elite local de que tem que fazer alguma coisa. Infelizmente, Fred, nossa classe empresarial, política e acadêmica, de alguma forma, ela não se une para realmente ter um propósito comum. Se a gente conseguir se unir, o Brasil não tem, Fred, eu te garanto, não tem como não ser uma potência global. A gente tem mercado interno, a gente tem um povo criativo, a gente tem recursos minerais, a gente tem recursos tudo que se planta dá nesse país. Então, assim, não tem nada que impeça a gente a estar entre China e Estados Unidos com as maiores potências do mundo. Entende? E falta a gente querer, né? E é incrível, né, Paulo? Você aí, por exemplo, com a Vale do D&D, tem um foco muito específico. Eu faço mentoria para startups e eu estava conversando com uma turma que organiza eventos. Falei, qual é a diferença da gente aqui? É que o pessoal de startup, cada um está criando seus projetos. Alguns projetos não resolvem problema nenhum. É mais um aplicativo, de barzinho, mais um aplicativo de pegação, ou seja, problemas que alguém já resolveu. E quando a gente precisa, por exemplo, unir a iniciativa privada e o poder público para dizer assim, pega as ODS, por exemplo. Dentro das ODS, vamos escolher uma. E vamos pegar financiamento para quem quer resolver problemas para melhorar essas ODS aqui. Né? Exato. Então, bicho, isso dá um direcionamento para problemas que a gente precisa resolver. Né? E aí a gente não tem isso. O mínimo que o poder público podia fazer era um direcionamento dos recursos e um ponto de corte. A gente quer gente que desenvolva isso aqui. Né? Exatamente. A eficiência é trazer a eficiência do mundo do empresarial, que não dá para não reconhecer que o mundo empresarial conseguiu desenvolver métodos de eficiência, controle, etc., para a gestão pública, inclusive. Né? Eu sempre falo isso também. Não dá para ter um mercado 4.0, 5G, totalmente avançado, e um governo onde tem papel ainda assinado na mão. Não dá, não conversa. E essa crise mostrou, Fred, 38 milhões de pessoas, eu vou repetir, 38 milhões de pessoas nesse país chamado Brasil que não tinha uma documentação pública, não tinha um cadastro no governo federal. Então, quando surgiu essa crise, que as pessoas precisavam receber o dinheiro, não tinha nem como receber. Muitas delas não tinham nem identidade. Né? Então, assim, como não usar essas ferramentas de tecnologia para melhorar a gestão pública, né? E para melhorar o terceiro setor? Então, o que você fala é muito importante. E aí eu senti uma birra com a galera não é uma birra não, mas assim, eu sempre falo, gente, a galera de startup às vezes vive num mundo muito de bolha. Tipo assim, gente,
não dá mais para a gente sair com um cara que acordou com a grande ideia mirabolante, faz um PowerPoint, sai com 20 milhões de reais para virar um unicórnio, um fundo de investimento botando dinheiro toda hora. Esse cara está fazendo mais um aplicativo qualquer. Não dá. Se esse dinheiro estivesse na mão da galera do hip hop, hein, Oscar, que está aí, se estivesse na mão da galera que está transformando, criando coisa da moda, se esse dinheiro estivesse com a galera que está pensando soluções reais, eu não tenho dúvida que o Brasil seria um outro país, né? E eu sempre falo aí, tá, que a minha mãe está aqui também na live assistindo aí. Minha toda, parabéns, viu? Tá Parabéns pelo filho. E eu fico falando com ela assim, realmente, a gente sabe que é viver num lugar, né, que não tem infraestrutura e não tem o apoio do poder público, não tem o apoio da iniciativa privada, né? Não dá para mais. Um pouco, essa revolta que a gente está vendo aí no mundo é um pouco isso. As pessoas perderam a confiança, Fred, nas instituições. Isso a gente não pode deixar acontecer. E quando as pessoas perdem a confiança nas instituições, nas empresas, e não vê esperança no fim do túnel, aí realmente as pessoas saem fazendo coisas que não devem fazer, né? Vamos dizer assim, sai quebrando coisas. Isso não é o correto. O correto é que as pessoas tenham uma saída. E cabe à nossa liderança empresarial e a nossa liderança pública apresentar saídas. Verdade. Não, isso é fantástico. E para quem, né, tá distante, começa com coisas simples, né? Porque a questão da inclusão, que se fala tanto e muitas vezes não se pratica tanto, eu estava assistindo uma vez, eu estava num evento aí em Salvador e antes da minha palestra foi a palestra da Monique Eder. E a Monique falou uma coisa, um dado que eu não sabia, mas que a partir dali eu já não gostava muito dos termos em inglês, certo? Mas o que ela falou me fez ainda mais ficar alerta a essa quantidade de termos em inglês que ainda, os que já têm termo em português, vão usar. Então ela fala que, por exemplo, esse mundo de startup, daí que me veio a lembrança que você falou, por exemplo, eu tenho uma startup, ela está residente lá no Clube em São Paulo, e aí o meu gerente de vendas disse, pô, Fred, aqui a galera não usa gerente comercial, usa Head of Sales, né? Aí eu falei, pô, velho, você vai ser gerente comercial, né? Porque existe um termo, né? Mas parece, aí a Monique, ela fala que 5% das pessoas no Brasil falam inglês fluente. Então, a gente deve começar a inclusão pela linguagem, inclusive. Claro, né? É verdade, não, é verdade. Você tem toda a razão e ela também tem toda a razão. Quer dizer, não dá para a gente usar esses termos, na verdade, afasta mais. E no fundo, eu acho que é até um pouco proposital, né? Quando você fala diferente, você usa uma forma diferente, você quer, na verdade, afastar aquelas pessoas e deixar a bolha que entende o que é o blockchain, o que é o próprio pitch, né? Que é o discurso de baleiro ali que você vai colocar. O pitch é um discurso de baleiro, gente. Acabou, entendeu? Quando eu dou a aula de pitch, eu falo, gente, pitch... Entenda, agora você sempre falar, entenda o que é as duas coisas. Eu ensino o que é o inglês, você entende o que é português, eu ensino o que é além, porque você não pode também ficar voando nessas salas, digamos assim, né? E pessoas de periferia ou pessoas que não têm um histórico, a tradição nessa área, quando entram em contato, ficam voando, né? Literalmente. Então você tem razão, eu acho que a gente precisa realmente repensar. Então você que é da área de startup aí, que está nessa live, que está assistindo, precisamos realmente fazer uma nova conversa, né? E eu olho muito para a África nesse sentido. Assim, a África consegue fazer inovação bem calibrada com propósito social e, vamos dizer assim, a necessidade real das pessoas, certo? Eu vou te dar um exemplo, para não ficar na teoria. O que a gente chama de fintech aqui no Brasil, né, que são as empresas de tech, startup da área financeira, na verdade começaram no Quênia. O Quênia é o primeiro país do mundo a ter startup que você mandava na época de SMS ainda, que a gente não usa mais, mandava dinheiro por SMS. Porque não tinha agência bancária suficiente. Obviamente, um país de desenvolvimento com muita dificuldade, um país também muito agrário, rural, não tinha como ter agência bancária. Então, desenvolveram por SMS você mandar dinheiro para uma pessoa que está na área rural, ou enfim, para você mandar para sua mãe, para seu pai, alguém do exterior mandar para você. Caramba, isso é uma tecnologia incrível. E aí, mesmo hoje, com todas as fintechs, os bancos virtuais da vida, ainda é uma coisa muito limitada. Se você parar para perguntar na periferia quem usa esses fintechs, muito pouco a gente usa. Poderia ser diferente. Poderia ser diferente. O meio de pagamento, né, novos. O QR Code é uma coisa super fácil, né? Se você tem um celular, um smartphone,
dá para você fazer pagamentos QR Code. Teoricamente é uma coisa fácil, mas se você não ensinar aquela pessoa, se você não culturalmente mostrar aquela pessoa como usa, não adianta por nada, né? Então é isso. Massa. Aí eu queria aproveitar exatamente isso que a gente está falando agora sobre startup, sobre linguagem, sobre inclusão, e falar um pouquinho do teu livro. Você lançou um puta livro no ano passado, né? Negócios Invisíveis. Fala um pouquinho aí sobre esse oportunidades, né? Mas sobre negócios também, mas o nome é Oportunidades Invisíveis. Oportunidades Invisíveis. Não, mas fala de negócios, é sobre negócio, viu, gente? Na verdade, eu até quis fazer, vou explicar um pouco do contexto, Fred. Como você sabe, eu expliquei aqui no início da live, eu tenho uma trajetória grande no campo social, que a gente chama hoje de empreendedorismo social, né? Eu sou fellow da Choca, que é uma associação global que criou o termo empreendedorismo social, então eu sou fellow que é participante do grupo desde 2008. Mas eu sempre, como eu sou publicitário de formação, como eu sou da área de comunicação, eu sempre tive um pé muito forte na área comercial, de mercado, etc. Eu me incomodava muito ver no campo social falando coisas que eram uma bolha, digamos assim, então só se falava no campo social, nossos jargões, que a gente tem um monte de jargão também, dos militantes sociais, dos ativistas, e no campo empresarial, falando lá os startupês, os budgets da vida, que ninguém entende nada. E aí eu queria fazer um livro que dialogasse com esses dois mundos, que mostrasse que tem um caminho do meio aí, onde você pode empreender com propósito, onde você pode empreender com diversidade, onde você pode criar um novo sistema econômico mais inclusivo, né? E gerar mais oportunidades. Então, o nome do livro é exatamente isso, Oportunidades Invisíveis, onde eu conto história de pessoas, empreendedores e empreendedoras, que viram na dificuldade e na diversidade a oportunidade de criar negócios. Vou dar exemplos. Aqui tem o Anapuaca, que é uma liderança indígena, que criou uma rádio indígena. Aqui o Anapuaca, uma rádio indígena para dar visibilidade aos diversos artistas indígenas que cantam rap, que cantam funk, que cantam heavy metal, que cantam todos os tipos de música, influenciadores, estão fazendo cinema, então é uma rádio de jornalismo e de música. E eu nem você conhecemos isso, né? As pessoas em geral não conhecem que o Brasil fala 190 línguas indígenas, né? Então a gente não sabe, a gente acha que português é a nossa única língua, né? Então, eles consideram inclusive esse cenário. Aí também tem a Renditalk, que é uma empresa que eles basicamente criaram um aplicativo onde você consegue fazer a ponte da pessoa que é ouvinte, né, com nós, ou pessoas que são surdas. Lá de Maceió, e ele, na verdade, é um aplicativo de Maceió, eu conheço o pessoal. Exatamente, de Maceió, nossos companheiros de Nordeste. Isso. E eles, na verdade, no livro eu falo isso, né, a língua de sinais, a Libras, que nem eu sei falar, nem você provavelmente sabe falar, é uma língua oficial brasileira, que deveria ser ensinada na escola, né? E aí mas enfim, então eles tentam criar, ele resolve esse problema, é um aplicativo que você escreve ou fala e o bonequinho com a inteligência artificial, ele repete em língua de sinais, né? E aqui tem vários exemplos. Tem a Lady Driver, que é a empreendedora Gabi, uma mulher que foi discriminada, nem discriminada a palavra, ela foi, como é que chama? Enfim, assediada, a palavra assediada, ao entrar em um táxi, e ela criou um aplicativo só para mulheres. Então, um aplicativo só para mulheres usarem, é tipo Uber para mulheres, né? É chamado Lady Driver. Enfim, tem vários casos interessantes. Você fala aí da nossa amiga Sheila Maqueda, né? Também. Sim, a Sheila Maqueda, nossa amiga, querida Sheila. Eu tive a honra de entrevistá-la e explicar um pouco da história dela também, história familiar e tudo isso. Enfim, são exemplos, e eu coloquei exemplos não somente do Brasil, mas também exemplos do Canadá, do Reino Unido e da África do Sul também, que é um país que passou por apartheid, né, que terminou agora, tem 20 e poucos anos, e que está se reinventando aí com muita inovação. Que massa. Então, quem não leu ainda, Oportunidades Invisíveis, do meu amigo Paulo Rogério. Paulo, onde é que acha o livro? Então, acha nas principais livrarias, então tá na Saraiva, na Cultura, online, né, mas também quando voltar aí ao normal fisicamente. Tá na Amazon para fazer download pelo Kindle, né? Você pode comprar o e-book. E tinha uma novidade que a gente vai divulgar daqui a pouquinho, que está entrando com audiobook também. O livro vai entrar com audiobook, então vai ser legal também, vai ficar mais acessível para pessoas que não, né, pessoas cegas, etc. E também para quem às vezes está lavando prato, está fazendo a comida e não tem tempo de ler livro
né? E eu gosto de audiobook pra caramba por isso. Você tá fazendo outras coisas, você consegue ouvir, né? Eu que gosto de podcast, então é excelente. Isso, eu também adoro podcast. Ô, Paulo, aí, para quem tá nos vendo aí, se falando de oportunidades invisíveis, como é que um negócio pode enxergar a importância da diversidade do ponto de vista, né, não binário, humano primeiro e como resultado de negócios econômicos depois? Então, como é que você enxerga isso? E principalmente, tem muitos empresários aí nos assistindo, alguns que eu conheço, queridos amigos. Trazer a diversidade, que no meu ponto de vista é um tema que não se fala dentro dos negócios. É tão pequena o índice de gente falando sobre isso que eu considero que nem fala, porque não faz ainda a diferença que precisa fazer. Mas fala um pouquinho sobre esses dois olhares para a diversidade dentro dos negócios. Muito bom, Fred. Então, basicamente, eu vim trabalhando com empresas aí um tempo como consultor e também como palestrante, né? Nós somos colegas aí dessa área. Primeiro, alertando sobre o que eles deixam de ganhar, né? Porque a gente está no paradigma muito do que tem que fazer, é o que eu falei mais cedo. Né? Você tem que fazer porque tem que fazer, porque é moda ou porque vão criticar sua empresa. Tudo isso é verdade também, né? Se o concorrente está fazendo, é importante fazer também. Se vão criticar a sua empresa, você precisa se antecipar essa crítica. Tudo isso é verdade. Mas o mais importante, Fred, de tudo, é entender que a diversidade vai agregar para o seu negócio. E quando você não traz essa diversidade para o seu negócio, você está perdendo dinheiro. Ponto. Está perdendo dinheiro. Por que está perdendo dinheiro, Paulo? Está perdendo dinheiro por quê? Primeiro, você não está atendendo o seu consumidor da maneira correta. Seu consumidor, ele não é mais o consumidor do século XIX. Né? E tinha aquela história do... Você sabe aquela história que é clássica aí do livro de administração, né? Você só pode comprar um carro se for o Ford T preto, né? Só tinha um modelo e o cara falou, meu modelo é esse, acabou. Quer carro, é esse. Não é mais assim. O consumidor moderno, do século XXI, ele tem desejos, ele tem aspirações, ele tem identidades, no plural, né? Então, ele é um jovem, ele é LGBT, ele mora na área rural, ele é indígena e gosta de trip hop, e gosta de heavy metal. Então, é essa diversidade de identidades no plural que faz com que não dá para você apenas criar um produto, colocar no mercado, ou coloquei esse produto no mercado e acho que as pessoas vão aderir àquele produto. Então, quando você não entende essa diversidade, essa complexidade que é do seu consumidor, você deixa de atendê-lo, você traz crise para o seu negócio, porque quando você não se comunica bem, isso gera crise, né? E a gente tem visto aí vários casos negativos. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas nas minhas palestras eu falo muito sobre esses casos negativos, aprender com os erros, né? É melhor do que você... é melhor errar erros novos do que errar coisa que já erraram antes, né? Então, aprender com esses erros. E, por fim, a questão que você falou, é moral, né? Tem uma questão moral por trás disso tudo, né? Quer dizer, não dá para uma sociedade do século XXI, que já foi à Lua, que está indo para Marte, que descobriu coisas incríveis. Não dá para essa sociedade tolerar ainda a intolerância, né? Não dá para tolerar a xenofobia, o racismo, a homofobia. Isso não cabe mais no século XXI, né? Mas, além de tudo, assim, se você não ser convencido eu botei isso no livro, né? Se você não é convencido pela questão moral, seja convencido pelo menos pela questão financeira. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo de engajar o seu cliente, né? Ou seja, ou você faz porque é gente ou porque é inteligente. Boa, gostei dessa. Partindo do pressuposto que quem é gente já é inteligente, pela opção. Tá? Exato. Gostei, isso mesmo. Isso faz todo sentido, cara, que você está falando. É impressionante como a gente precisa mais. Eu me lembro que eu estava num evento em janeiro e assisti uma palestra da CEO de uma marca chamada Universal Standard. E ela é de moda feminina para todos os tipos de mulher. Então, ela tem do PPP ao XXXL e ela cobra o mesmo preço, certo? Porque ela diz que não faz sentido cobrar mais caro porque você usa mais tecido, vamos dizer assim. E aí, lá, ela fala um dado que é interessante. A quantidade de dinheiro que as marcas americanas deixam de ganhar por não abraçar um mercado que é muito maior do que o mercado que eles focam. Porque na hora que você bota uma mulher branca, magrinha, com cabelo lisinho, ela diz que esse padrão é 30% da população americana. 30%.
E os Imagina caras... no Brasil. Imagina no Brasil, né? Não, você tem razão. É engraçado você falar isso, e aí já entrando na questão mais técnica de marketing, que é assim, nós, por a questão do nosso preconceito, da sociedade pós-colonial, nossa sociedade pós-colonial, pós-escravista, etc, 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 a gente pensa muito quando cria um produto, o empresário, e eu sou empresário, você é empresário, quando cria um produto, em geral os empresários pensam assim, bom, vou criar um produto que vai ter um ticket alto, né? Ou seja, que eu vou vender caríssimo para classe A ou AB, e é isso, né? E tipo, bom, e aí eu garanto a minha venda. Um dia eu fui no restaurante com minha esposa, que tá aqui assistindo a live e tá mandando até uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho. Mas a gente foi no restaurante e aí foi muito curioso, a gente viu. O restaurante era relativamente pequeno, mas assim, era engraçado que tinha o garçom, conhecia todo mundo do restaurante. E a gente era o único casal diferente daquele restaurante. Eu fiquei dizendo, mas não entendi. Quer dizer que você cria um restaurante para basicamente amigos. E eu até entendo, pode ser um subnicho ali de mercado, mas não era um restaurante para amigos. É porque ele criou um produto que ele, na cabeça dele, era tão sofisticado que ele queria somente aquele público. Tá, não tem problema ser assim. Mas se a gente olhar a base da pirâmide social no Brasil, ela é classe C, D, principalmente C e D, né? Classe E também, mas classe C e D. Ela e B um pouquinho, mas ela é um público, como você falou, multicultural. Ele é um público que fala vários sotaques, é um público que tem vários formatos de corpo. Ele é um público diverso, gente. Ou seja, o padrão não é o padrão, né? É a minoria, né? Minoria. O que eles chamam de padrão não é padrão. O padrão não existe. Né? Aí eles querem chamar a gente de minoria. Pô, a gente não é minoria, pô. A gente não é minoria, principalmente no país como o Brasil. Pessoas negras, cabelo cacheado, cabelo crespo, pessoas, entre aspas, acima do peso. Elas não são minoria, são pessoas comuns, a maioria desse país. Agora, o empresário, ele tem uma visão limitada, ele quer criar uma coisa que é a visão de mundo dele, entende? É psicológico. É porque ele se sente confortável fazendo algo que se parece com ele. Como normalmente ele é empresário, descendente europeu, né, que vive na Europa, nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos é bem diverso, mas vive na Europa e acha que o mundo é o mundo dele, a bolha dele, e que o produto parecido com ele. Ele está perdendo dinheiro ou está se limitando, né? Que é o que o professor Alessandro fala, fastio empreendedor. O cara fala, já ganhei isso aqui, beleza, mas ele não está entendendo, se ele ganhar mais, ele vai gerar mais emprego. Não é que ele ganhar mais assim. Se ele conseguir fazer esse produto de escala, essa visão, digamos assim, de uma visão boa de nação, sabe, de empresariado que a gente precisa. Pô, vamos fazer produto de escala que vai gerar mais renda, que vai gerar mais oportunidade, que vai gerar mais possibilidades. Não vou deixar meu dinheiro guardado no banco, porque eu quero, sei lá, 5 bilhões no banco guardado, gente. Eu acho que isso é um crime, sabe o que eu estou falando? É um capital imobilizado. Você bota 5 bilhões de dólares no banco guardado e você acho que se você pegar aquilo ali, 1 bilhão, 500 milhões, você tem, sei lá, 3 gerações de sua família vai estar bem. Você não precisa de 5 bilhões. Para que você precisa de 5 bilhões no banco? 30 bilhões. Tem até um caso, Paulo, que eu achei bacana, uma empresa californiana chamada Gravity. O cara, velho, o CEO foi fantástico. Ele fez o seguinte... Ele fez um estudo, ele queria aumentar o engajamento na empresa dele. Então, ele fez um estudo, qual seria a receita mínima necessária para você viver bem nos Estados Unidos e não se preocupar com dinheiro. E o estudo deu $70 mil anual. Então, o que ele fez? 55% da equipe dele recebia abaixo de 70 mil. Ele abriu mão de bônus de final de ano, repartiu o bônus com a turma, e aí ninguém ganha menos de 70 mil, ou seja, ninguém tem o dinheiro como uma preocupação no dia a dia para pagar a conta. O que é que fez? O resultado da empresa aumentou. Agora, por quê? Porque eu paro de pensar no lucro em si e passo a pensar nas pessoas, né? Como eu faço essas pessoas? Não tem como o cara se engajar no negócio, né? Eu digo muito isso, os caras não prestam atenção no treinamento. Eu falei, velho, você parou para pensar que esse cara sai 5 horas da manhã de casa para chegar 8 na sua empresa, você bota um treinamento chato, que o cara não precisa e tal, você ainda quer que ele aprenda alguma coisa, né? Então, essa questão da empatia e da compaixão, que é o que a gente quer o negócio e não procura entender o lado do outro, né, Paulo? Você falou tudo, exatamente. Quer dizer, essa discussão não é uma discussão apenas moral, é uma questão, mais uma vez, de inteligência, né? De, caramba, se eu posso ter meu funcionário, meu colaborador mais produtivo, se eu consigo dar uma melhor qualidade de vida, é óbvio que vai render mais, a empresa vai crescer mais, eu vou ampliar minhas vendas. Agora, não dá para querer atochar, digamos assim, essa pessoa que
tá ali, como você falou, que pega, e não é nada comum, não é normal, a gente sabe disso. 2 horas no ônibus para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, que não tem uma alimentação correta. Quer dizer, é uma visão, gente, de um. Mais uma vez, é pós-colonial. Não dá para não usar outro termo que não seja pós-colonial, pós-escravista e atrasada, né? E não é o que a gente vê como futuro. Você vê o Vale do Silício mesmo, todos os problemas que o Vale do Silício tem, mas você vai numa empresa como a Google, o Facebook, não é à toa que eles colocaram lá a mesa de sinuca, a fruta para a pessoa pegar. É porque, assim, no fundo, o cara vai passar mais tempo ali na empresa, o cara vai estar mais produtivo. Não é porque ele é bonzinho que ele está botando o videogame para o cara parar para pensar, para o cara jogar no intervalo. Não é isso. No fundo, ele está dando uma qualidade de vida melhor e fazendo com que o colaborador se engaje mais com a empresa. Verdade. Acho bom você responder a sua senhora aí, viu? Para não ficar devendo, né? Ela tá falando me lembrando aqui do case que eu coloquei no livro, do barbeador, Keila, que é o seguinte, um empresário empreendedor afro-americano, ele estava se barbeando um dia e ele pensou, caramba, toda vez que eu me barbeio, minha pele fica empolada, né? E aí ele foi fazer uma pesquisa e descobriu que as pessoas afro-americanas, ou pessoas não só afro-americanas, pessoas que têm a pele negra, elas se empolam mais, os homens, né? Quando fazem a barba, por uma questão, enfim, de pele. E ele percebeu que no mercado não tinha um produto para ele. E ele falou, opa, que legal se a Gillette não pensou, que legal que a Procter & Gamble não pensou, que legal que ninguém pensou, vou criar minha startup. E ele criou a empresa Bevel, que virou uma grande empresa, vendendo em vários supermercados. E aí depois, anos depois, veio lá a Gillette e ofereceu uma proposta milionária e comprou a empresa. E aí eu tenho vários casos desse tipo, assim, de alguém que viu a oportunidade de mercado, por isso que o nome é Oportunidades Invisíveis, que viu algo diferente, criou aquele negócio e lá na frente, inclusive, vendeu, e a opção, você vendeu ou não, para um grande grupo multinacional. É isso, é esse tipo de inovação que a gente precisa, né? Dar oportunidade de todo mundo. E aí eu fico pensando, Fred, quantos Steve Jobs, quantos Zuckerbergs, quantas Luísa Trajanos a gente tem nas periferias nesse momento, em Natal, em Salvador, no Rio de Janeiro, São Paulo, que nesse momento não consegue colocar a sua ideia em prática. Cara, que não consegue sair na rua sem ser parado pela polícia 3, 4 vezes, né? Sem falar na própria violência do Estado. Quer dizer, quantos meninos como esse são empurrados para o tráfico porque eles são tão inteligentes que o tráfico fala assim, caramba, esse menino é muito bom de conta, esse menino é muito bom de logística, esse cara aqui é um excelente gestor. Então, o tráfico, obviamente, chama esse cara. Porque o tráfico, infelizmente, só para concluir essa parte, o tráfico, infelizmente, ele não pede se você fala inglês, ele não pede se você estudou na faculdade de elite, ele olha para você e vê seu potencial. E as empresas estão perdendo esses potenciais, sabe? Exatamente, porque para essas empresas, essas pessoas são invisíveis, né, Paulo? Que isso aqui dá essa dor, que a gente cria, eu digo muito sempre, o começo da diversidade da empresa é parar de querer contratar gente igual a gente. Né? Exato. Já começa aí, esse é o primeiro ponto, né, para trabalhar, para poder ser uma empresa melhor para o mundo e que, como você falou muito bem, também tenha resultados. Então, eu concordo contigo, tem muita gente boa aí, e por isso que eu estava falando um dia desse, a gente parar com esses clichês automáticos, quando toda crise que começa, alguém fala assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, mas às vezes o cara que está chorando, não está chorando por opção, amigo. Ele não teve espaço, né? Ele não teve conexão, ele não teve dinheiro, mas a gente fica replicando essas coisas sem nem entender. Tem gente que é acomodado, tem gente que é acomodado, tem gente que não vai atrás, faz parte da vida. Né? Mas não é o caso de um monte de gente que eu conheço, né? Que numa situação como essa está fechando empresa, não é porque vai chorar porque quer, entendeu? Não, é verdade. É porque as pessoas partem desse pressuposto com a lógica, aí tem que entrar mais nos debates um pouco mais políticos da história, mas assim, é uma lógica de digo assim, ó, tipo, você deu errado na vida porque você tem que dar mesmo, ou porque você foi fracassado, você é um incompetente. Gente, não dá, desculpa. Se você não coloca no mesmo parâmetro, se você falar assim, aquela pessoa foi pela mesma escola, teve as mesmas oportunidades, participou dos mesmos ciclos, e ela falhou, bom, aí aparentemente é uma coisa dela ali. Agora, você não dá para comparar um Ferrari com um Fusca, botar os dois para saírem na pista e achar que os dois vão chegar no mesmo local ao mesmo tempo. Isso aí é desleal, né?
Isso não é leal. Mas é comum, né, a gente fazer isso, né, Paulo? É muito comum, né? Exatamente. E a gente faz muito isso, né? Dessa ideia, condições diferentes, como alguém colocou, condições diferentes, achar que a pessoa vai chegar lá. Quando que em uma casa de um está faltando água, né? Não tem água encanada, você tem que andar tanto para ir para a faculdade, né? Ou para a escola, às vezes. A gente esquece que o Brasil é tão grande, no norte do país, e próprio Nordeste, outros lugares, tem que andar quilômetros, às vezes, para chegar na escola. Quer dizer, se achar que a pessoa dessa é fracassada porque quer, realmente, às vezes, isso é um pouquinho... às vezes não, isso é realmente desleal, é desonesto, né? Concordo com você demais. Por isso que é importante a gente sempre estar refletindo sobre isso, que às vezes o cara fala porque ele acredita nisso, e às vezes o cara fala porque está repetindo esses clichês aí, inconscientemente, né? Inconscientemente a gente vai trazer o cara à luz da consciência, né? Não, verdade. Isso é porque é isso. A gente também é uma sociedade que não para refletir, não para entrar nos meandros das questões. É tudo muito superficial, né? A gente está vendo muito agora essa questão das fake news, né? E aí estou entrando no mérito de quem está mandando, quem não está mandando, mas o fato é que as pessoas estão recebendo no WhatsApp um monte de conteúdo sem verificação, sem trabalho jornalístico. E como a gente tem uma educação tão limitada, como a gente, na nossa escola, a gente aprende tanta coisa que a gente não usa no nosso dia a dia, as pessoas recebem aquela informação, acham que é verdade e reproduzem aquela informação, né? Então, a gente precisa realmente mudar isso, né? Mudar esse processo. Amigo, 15 segundos finais aí só para te agradecer a todo mundo que participou. Esse papo aqui a gente tem que fazer mais vezes. Amei. Recado final. Tchau. 5 segundos. Um abraço para todo mundo. Vamos mudar esse país. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.